Me inspirei na paella espanhola e fiz um arroz com frutos do mar. Um prato perfeito para aquele dia que você quer comer algo saudável e prático. Fica pronto em poucos minutos e é super prático porque é tudo feito numa panela só. Eu sou a Júlia e se você é novo aqui no canal, já se inscreve porque aqui toda semana tem receita assim. Prática, saudável e muito saborosa. Já deixei todos os ingredientes aqui que nós vamos utilizar separados e você não precisa anotar nada porque eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. A minha panela já está aquecendo, eu vou utilizar uma caçarola dessa normal, mas se você tiver aquelas frigideiras maiores, uma panela mais baixinha e mais larga, fica lindo até para você servir. Então com a panela bem quente, eu vou adicionar um fio de azeite para começar a refogar os temperos. Eu vou utilizar aqui uma cebola inteira. Quando a cebola começar a ficar translúcida, começar a ficar transparente, a gente entra com um dentinho de alho, bem picadinho, para refogar também. Alho e cebola refogados, entramos com um tomate em cubinhos. Eu coloquei ele aqui com semente e tudo, tá, gente? Para ele soltar uma aguinha já, começar a criar um caldinho. Esse prato, ele não é um prato de arroz seco, ele é um prato de arroz cremoso, até com o molhinho dos temperos que vai ter aqui. O tomate deu uma primeira refogada, mas ele ainda tá inteiro. Ele só começou a soltar um pouquinho de água aqui. Eu já vou entrar com os pimentões. E aqui eu tô usando metade de um pimentão amarelo, metade de um pimentão vermelho e metade de um pimentão verde, tá? É a gosto, né? Eu amo pimentão, eu vou colocar bastante. E eu sei que tem gente que não gosta de pimentão. E aí, gente, se você não gosta de pimentão, você pode colocar os legumes que você quiser aqui. O importante é você deixar esse prato saboroso com legumes, porque é o pimentão, são os legumes aqui que vão dar o sabor, né, pro arroz, pros frutos do mar. Essa parte aqui é bem opcional. Eu estou fazendo assim porque, como eu falei pra vocês, eu me inspirei naquele prato espanhol e eu acho lindo e saboroso demais o pimentão. E agora nós vamos deixar esse pimentão reduzir bastante aqui. Se você vê que começa a ficar lá embaixo um pouquinho queimando, você pode adicionar um pouquinho mais de azeite ou colocar um pinguinho de água para ir refogando aqui, se por acaso ficar muito queimado lá embaixo, tá? Então essa parte aqui é um pouquinho mais demorada, mas logo logo já vai refogar tudo. Passou nem 10 minutinhos, tá, gente? Não contei o tempo, mas não foi nem 10 minutos, foi super rápido, ó, tá tudo bem refogado, tudo bem molinho. E esse aqui agora, a gente vai começar a colocar o camarão, o arroz, tempero, água e tá pronto. Aqui eu tenho 400 gramas de frutos do mar, 200 gramas de camarão e 200 gramas de marisco que eu já comprei limpo, tá? Aqui ele tem uma aguinha que ele tava descongelando, né? Pode colocar com essa água tudo, que isso aqui é água sabor, tá? Pode colocar. Coloca que vai dar um sabor a mais no seu arroz. Olha que lindo que isso aqui já fica, gente. Nossa! Eu amo frutos do mar. Você gosta de frutos do mar? Eu gosto. Aqui eu tenho uma xícara de arroz que eu costumo colocar metade. Não costumo colocar a xícara inteira. Ó, coloquei metade, vou colocar um pouquinho a mais. E eu aconselho você a colocar no máximo uma xícara de arroz. Por quê? Porque eu, assim, já tenho aqui um monte de pimentão. Já tem 400 gramas de frutos do mar. Como a gente quer um prato mais leve, se você encher de arroz esse aqui, vai ficar muito arrozudo, sabe? Sem sabor. Então, eu aconselho você a colocar no máximo do máximo uma xícara de arroz. Dá aquela mexidinha para dar aquela primeira refogada aqui. E agora a gente vai colocar água. Vou adicionar para essa quantidade de arroz 2 xícaras de água. Então, para uma xícara de arroz, quase, você pode adicionar a mesma quantidade, tá? Para cada xícara de arroz, eu gosto de adicionar 1 colher de chá. E aqui tem bastante, né? Eu vou adicionar um pouquinho. E aí depois, no meio do caminho, eu experimento um pouquinho o caldo. Adiciona tudo, na verdade. Tem bastante, mas tem bastante camarão também. Tem bastante, eu não coloquei nada de sal ainda.
E depois eu experimento um pouquinho do caldo só para ver se ele tá salgadinho a meu gosto. E eu aconselho você a fazer assim. Coloca um pouquinho de sal, como eu coloquei aqui agora. Depois, se você vê que precisa de um pouquinho mais, você coloca mais. A mesma coisa a água. Se você vê que a água secou um pouquinho, você pode também adicionar um pouquinho mais de água, não tem problema. Vou adicionar também uma colher de chá de açafrão. Esse aqui é o que vai deixar o nosso arroz amarelinho. E eu vou colocar também uma quantidade generosa de cebola, alho e salsa desidratados. E agora, gente, a mágica vai acontecer aqui, ó. Você vai deixar ele em fogo médio, tá? Vai deixar o arroz cozinhar, como se você fosse cozinhar arroz, até secar essa água não completamente. E se você vê que a água secar e o arroz ainda não cozinhou, você coloca um pouquinho mais de água. O tempo de você colocar uma mesa bem bonita para você almoçar ou para você jantar, o arroz já vai ficando cozido. Eu ainda não adicionei não adicionei mais água, ele tá aqui cozinhando na água que eu tinha colocado. O arroz está quase no ponto. E enquanto ele tá terminando de dar uma última secadinha, eu vou colocar cebolinha, que eu tenho aqui, cebolinha que eu já deixo até congelada, para sempre ter. Você pode colocar a gosto, vou colocar bastante, porque eu amo cebolinha. Você pode colocar salsinha também. Ó, gente, eu fui ali lavar uma loucinha e tem que cuidar muito para não grudar no fundo, tá? Porque às vezes ele tá subindo a água e ele começa a grudar no fundo. E aqui pra mim, ó, passou 2 minutinhos, ele já tá ótimo. Por quê? Porque ele não tá seco, ele ainda tem um pouquinho de água, mas ele tá cremoso. Eu vou até desligar o fogo para que ele não queime no fundo, que ele tava grudando um pouquinho lá no fundo. Olha que lindo que ficou. Veja se isso aqui não dá gosto de você comer. Uma refeição totalmente saudável, saborosa, super prática e rende muito. Olha só o panelão que deu aqui, gente. Nossa! E a melhor parte é experimentar, né? Sem mais delongas, não vou nem deixar esfriar. Deixa eu experimentar isso aqui, porque tá um cheiro. Gente do céu. E olha que cremoso, tá vendo? My godness. Deixa eu puxar o prato mais perto aqui pra não fazer lambança. Nossa, peguei pouquinho porque tava... Eu fui abocanhar, eu senti que tava quente. Gente, isso aqui fica tão bom, tão saboroso. Você sente o caldinho do camarão, o gostinho do camarão no caldo, no arroz. E essa crocânciazinha que fica o pimentão, essa textura do pimentão, fica gostoso, sabe? De você comer tudo junto. Perfeito. Uma dica que eu gosto de fazer aqui em casa é fazer isso aqui para nossa janta. Às vezes na sexta, no sábado. Ou almoço também, né? Mas a janta, eu gosto de frutos do mar porque é uma opção leve, né? E aí, como eu não faço uma opção com muito arroz, não fica aquela janta pesada de arroz, né? E aí eu sempre sirvo com um vinho da sua preferência. Eu gosto muito de vinho seco, vinho tinto seco, mas aqui combina também um vinho branco, o vinho da sua preferência. Um chocolatinho 70% depois para você degustar. Uma mesa bem linda. E não tem coisa melhor, é melhor que um restaurante. E é um restaurante, um prato desse aqui maravilhoso na sua casa. Se você gosta de receitas assim, saudáveis, práticas e muito saborosas, já deixa o seu like nesse vídeo pra gente crescer muito esse canal. E se inscreve se você ainda não é inscrita ou inscrito. Um beijo, até o próximo vídeo.